A paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, meus irmãos, Deus abençoe. Nós estamos aqui no Pão Diário, o verdadeiro pão que nos alimenta, que é a palavra de Deus. E mais um áudio, tá bom? Um áudio rápido, falando sobre a trajetória do patriarca Jacó. Nós começamos ontem falando da história dele, né, da trajetória e o voto que ele fez ao Senhor, porque ele estaria saindo aí de Berseba, que faz parte da região de Canaã, e ele está indo a caminho da Mesopotâmia, exatamente fugindo do seu irmão. Esse é o áudio parte 2, tem o parte 1 se você não escutou, tá bom? Pode ir lá no canal que você pode ouvir para entender melhor a história de Jacó. E o versículo a qual eu quero trazer é o mesmo, tá? E nós vamos fazer essa trajetória e nós vamos dividir em alguns áudios para nós entendermos a história do patriarca. Só que aqui no verso 12 e no verso 13 eu acho maravilhoso, porque Abraão, ele já tinha uma história com Deus, já tinha uma intimidade, deixou o nome marcado e deixou um grande legado aí para os seus filhos, netos e até hoje para nós, né? O pai da fé e pai das nações, mas ele é referência de fé para nós. Isaac também, eu já fiz um devocional sobre Isaac. Isaac teve o particular dele com Deus, o encontro dele com Deus, e chegou o momento de Jacó começar a ter uma intimidade, conhecer, fazer uma aliança. Porque nós lemos aqui no voto que se o Senhor guardasse ele, de fato, o Senhor seria, né? Se ele fosse salvo, foi um voto, foi uma entrega, e ele iria cumprir esse voto, né? Fazendo que realmente o Senhor nosso Deus fosse o Senhor, né? E o Deus ali da vida do patriarca. E é interessante exatamente essa percepção do texto, porque nós precisamos ter um encontro com Deus. Nós não podemos viver da história de ninguém, nós não podemos viver nem mesmo baseado na história de Abraão, nem em referência à sua mãe, seu pai. Talvez foi um grande cristão, ou está sendo, né, grande no sentido de autenticidade mesmo no evangelho. Por que eu estou dizendo isso? Porque você também precisa ter um encontro com Deus. Por mais que Jacó, ele fosse um dos patriarcas, mas a vida dele também precisava ser marcada pela presença de Deus. Aqui no versículo 12, no versículo 13, porque o Senhor começa a falar, Jacó, ele viu, né, descendo, ele viu uma escada, né? E nessa escada que ela estava vindo do céu, e ela estava do céu para aqui na terra, vindo para a terra, e ele via anjos subindo e descendo. Veja bem, e Jacó teve um sonho no qual viu uma escada. Essa escada, ela não estava do céu para a terra, tá? Ela estava apoiada na terra, seu topo alcançava nos céus. Então ela estava apoiada na terra e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em pé, né, de pé diante dele, e lhe anunciou: eu sou o Yahvé, o Deus de Abraão, do teu pai, e o Deus de Isaac. A terra a qual dormiste eu te darei, né? Ou eu te dou a ti e a tua descendência. E o Senhor começa a falar que ele estaria com ele para guardar em todos os lugares aonde ele for, né? Aonde ele iria ali naquela grande jornada para Mesopotâmia. E o Senhor fala: não te deixarei. E eu vou cumprir, né? Eu vou cumprir a minha palavra e o que eu prometi. E o texto vai dizer que Jacó acordou do seu sono e fez o seguinte comentário: na verdade,
o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Nós estamos vendo, claro, um cenário: Jacó, trapaceiro, enganou seu irmão e ele vai ali para Mesopotâmia. Ele não tinha um relacionamento com Deus, isso é fato. Ele seguiu as ordens da sua mãe e exatamente entrou em uma grande furada. Mas nessa trajetória do patriarca, ele começa a ter um encontro com Deus. A vida dele ainda, em questão do caráter, não foi alterada, porque vai começar um grande processo de Deus na vida do Jacó, né? Depois que ele viu aí os anjos descendo e subindo, e o próprio Deus fala com ele, depois Jacó faz esse voto, né, essa entrega, esse compromisso com o Senhor. E ali ele começa a viver o propósito de Deus, porque ele também vai ser provado, ele também vai viver os reflexos daquilo que ele plantou, porque a obra do Senhor precisa ser feita. Então, ele como ele foi mesmo para a Mesopotâmia ali fugindo, ele poderia ir para qualquer lugar. Ele foi para um lugar exatamente muito longe, mas não teria problema. Ele poderia ter ido para o lugar mais longe de distância em relação a onde ali, né, ele estava, que na terra de Canaã. O propósito de Deus iria cumprir na vida dele. E o que precisasse ser feito para o caráter dele ser exatamente, como é a palavra que eu posso dizer, revisado, regenerado, moldado mais uma vez, né, da vontade de Deus, para que as digitais de Deus ficassem sobre Jacó, iria acontecer. E sobre esse segundo áudio, eu quero trazer que a mão de Deus, ela vai estar sobre nós, mas nós iremos passar pelo processo de transformação de Deus. Não adianta, né, fugirmos de Deus. Eu posso ir para qualquer país, mas o que precisar ser feito na minha vida através das mãos de Deus, para que haja um conserto, para que nós venhamos viver o propósito de Deus, vai ser feito. Tem pessoas que sofrem mais do que as outras. Com certeza, não é que Deus demora a fazer as coisas na nossa vida, não. Na verdade, é que nos falta amadurecimento suficiente para entender o propósito de Deus. E muitas das vezes ficamos aí batendo cabeça e saímos exatamente da trajetória, como Jacó. Ele saiu fugindo, né? Fugitivo lá das terras de Canaã, exatamente para começar uma vida. Mas o Senhor, através dessa trajetória, vai nos mostrar que a obra vai ser feita, mas ele precisa voltar, consertar aonde errou, para que a bênção do Senhor, ela seja na totalidade na vida do servo do Senhor. Deus abençoe você e até a terceira parte do áudio da história da trajetória do patriarca Jacó.